Olá, sejam bem-vindos a essa videoaula. Me chamo Tamires Fernanda, aluna da Universidade Federal da Paraíba e atualmente graduanda em Biotecnologia. Nós iremos abordar pesos atômicos ou massas, tabela periódica, moléculas e compostos moleculares. Então, a massa atômica ela é a forma padrão para medir a massa dos átomos, que é expressado em uma unidade de massa atômica, utilizando a sigla U. Então, os químicos eles resolveram tomar como base o carbono, e é por isso que a gente diz que a massa atômica ela é relativa. Foi determinado, então, que a unidade de massa atômica ela equivale a 1,66 vezes 10 a 24 gramas, o mesmo que 12 avos do carbono 12. Então, as massas dos átomos são comparadas com esse padrão de 1U, o que quer dizer que a massa atômica indica quantas vezes um átomo pesa mais do que 12 avos. Aqui na imagem a gente tem a divisão em 12 partes iguais, uma unidade de massa atômica, 12 avos do átomo 12 do carbono. Então, tem alguns exemplos do carbono, da massa atômica do carbono e de mais alguns elementos. Do carbono, por exemplo, 12,011, oxigênio 15,999 e assim por diante. E a gente chega como calcular a massa atômica. Então, na natureza a gente pode encontrar elementos químicos com o mesmo número atômico, porém com massas atômicas diferentes. E esses elementos eles são chamados de isótopos. Então, a massa atômica dos elementos químicos é resultante da média ponderada dos isótopos. A gente pode ter como exemplo dois isótopos de um elemento químico qualquer, X a 22 e X a 36. Onde 22 e 36 são suas massas. Então, vamos imaginar que a abundância desses isótopos na natureza é de 40% e 60%. Então, a partir desses dados que nós coletamos, a gente pode calcular a massa atômica. Primeiro a gente faz o quê? A gente multiplica a massa pela abundância de cada um dos dois isótopos. E em seguida a gente soma esses resultados e divide por 100. Então, a massa atômica de um elemento X, cujas massas dos isótopos são 22 e 36, e a abundância de 40% e 60%, chegando a resultante de 30,4 U. Massa molecular e massa molar. A massa molecular, ela corresponde à massa de uma molécula. E para a gente calcular ela, é necessário somar as massas atômicas dos átomos, dos elementos químicos que compõem a substância. Então, aqui a gente tem um exemplo da água, que ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E para a gente determinar a massa molecular da água, a gente consulta a tabela periódica para encontrar a massa atômica de cada elemento e a gente multiplica pelo número de átomos. Aqui tem o cálculozinho, bem detalhado, e a gente chega ao resultado de 18U, certo? Vamos mais à frente. A massa molar, por sua vez, ela é a massa que expressa em gramas por mol. Então, o mol é a unidade utilizada como padrão para medir a quantidade de matéria. Então, essa unidade tem um valor absoluto de 6,2 vezes 10 a 23 átomos, íons ou moléculas de uma substância. E a massa molecular e a massa molar têm o mesmo valor numérico, porém, elas não são apresentadas em unidades diferentes. Sendo assim, a molécula de água tem massa molecular de 18U e a massa molar, de 18 mol. Massa atômica na tabela periódica. Como a massa atômica ela depende da massa e de todos os isótopos de um elemento químico, para a gente evitar que sejam feitos sempre os mesmos cálculos, a tabela periódica já disponibiliza essa informação para nós. Aqui a gente tem um exemplo do ferro, o número atômico acima, que é 26, o símbolo Fe, a distribuição eletrônica lá em cima, o nome e a massa atômica. Então, a massa atômica é o valor que aparece logo abaixo dos nomes de cada elemento na tabela periódica. E a tabela periódica está organizada por ordem crescente de número atômico. Então, a massa atômica aumenta conforme o número do número atômico. Dos 118 elementos químicos da tabela periódica, apenas 4 elementos consecutivos eles diferem dessa generalidade. Então, adentramos agora o assunto da tabela periódica. Bom, a tabela é resultado da necessidade que os químicos sempre tiveram de organizar os elementos químicos e fornecer o máximo
de informações sobre eles para facilitar a consulta, quando fosse necessária. Vários outros cientistas tentaram e propuseram organizações para os elementos químicos ao longo da história. E a tabela, atualmente, ela foi proposta pelo químico Henry Moseley no ano de 1913, quando ele criou a lei periódica, que fala assim: as propriedades dos elementos químicos se repetem periodicamente, quando eles são ordenados em ordem crescente de seus números atômicos. Então, vamos ver como é a organização da tabela periódica. Ela é ordenada em crescente de número atômico, está posicionado os elementos químicos formando colunas horizontais e verticais. E cada dessas colunas tem uma denominação. As colunas horizontais, por sua vez, elas são os períodos, que são 7. Indicam a quantidade de níveis de energia presentes em cada átomo de cada elemento químico. As verticais são as famílias ou os grupos, que são 18. Indica o subnível mais energético de cada átomo, de cada elemento químico. E as famílias periódicas, podem ser divididas em famílias A ou família B, sendo 8 famílias. A família A, dos elementos representativos, e família B, dos elementos de transição. Vamos para as características dos elementos químicos, as principais características que vão ser faladas, dos estados físicos. Em relação à temperatura ambiente, os elementos podem ser classificados, então, em líquidos, que são elementos como mercúrio, bromo, são líquidos em condições ambientes. E outros elementos como galho, rubídio, frâncio e césio, eles tornam-se líquidos em temperaturas um pouco maiores, entre 27 graus e 30 graus. Os gasosos, apenas os elementos hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e flúor, também o cloro. E os gases nobres são gasosos em temperatura ambiente. Os sólidos, todos os outros elementos químicos. Na natureza, a natureza do elemento está relacionada com as principais propriedades e comportamentos físicos. Metais, na tabelinha tem aí, são os quadros brancos, são elementos que são sólidos em temperatura ambiente e apresentam como principais características a condução de corrente elétrica, a condução de calor e a capacidade de formar cátions. Ametais são os quadrados azuis. Eles apresentam características contrárias às dos metais e a principal delas é a capacidade de formar ânions. Hidrogênio são os quadrados amarelos. São os elementos químicos mais abrangentes, mais abundantes do universo e apresentam características que não assemelham a nenhum outro elemento químico. Gases nobres são os elementos verdes, elementos que são encontrados no estado gasoso e eles apresentam grande estabilidade. Então, eles não necessitam interagir com nenhum outro átomo de outro elemento químico. E como a gente pode obter eles? Os naturais são elementos, como o próprio nome está dizendo, que são obtidos na natureza. E os artificiais são elementos químicos produzidos pelo homem em laboratório, como os transurânicos, que o número atômico é muito ou igual a 92. E cisurânicos, o número atômico é menor que 92. Então, as propriedades periódicas dos elementos químicos. Raio atômico, um dos primeiros dessa lista, a propriedade é referente ao tamanho dos átomos do elemento. A energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Eletronegatividade, a capacidade de um átomo tende a atrair para perto de si os elétrons de ligação com outro átomo. Eletroafinidade é a energia liberada por um átomo no estado gasoso ao receber um elétron. Eletropositividade, capacidade que um átomo tem de liberar os elétrons da ligação com outro átomo. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Por meio da tabela, a gente pode identificar que alguns certos elementos eles apresentam maior tendência de sofrer fusão ou ebulição em relação a outro elemento. E reatividade é a capacidade que um átomo tem de reagir com outro, formando novas substâncias. E assim a gente vai para o nosso último assunto abordado nessa videoaula,
que é o composto molecular. A gente não pode falar de composto molecular sem antes mencionar a ligação covalente, que é quem dá origem a esse tipo de composto. Então, uma ligação covalente é aquela que acontece o compartilhamento dos elétrons e temos envolvido um metal e um átomo de hidrogênio, ou dois metais, ou ainda dois hidrogênios. Então, o objetivo dos átomos, ao formar uma ligação química, é atingir um menor estado de energia, que é chamado de estabilidade. Então, na maioria dos compostos, há algumas exceções. Esse estado ele é atingido quando os átomos, após formarem a ligação, passam a ter 8 elétrons na sua camada de valência. E é daí que surge o nome teoria do octeto. Então, a gente pode definir que os compostos moleculares são caracterizados por formarem apenas ligações covalentes, então sendo denominados de moléculas. Então, com relação às propriedades, de uma maneira geral, existem algumas características que podem ser explicadas pela maneira como o átomo interage durante a ligação. Entre elas, a gente pode destacar o menor ponto de fusão e ebulição, PF e PE, em comparação aos compostos iônicos. Isso acontece porque as atrações entre suas moléculas são menores e é com isso que é necessário fornecer menos energia para separá-las. Mas existem exceções, uma vez que o ponto de ebulição e fusão depende também de suas massas molares, e quanto maiores seus PF e PE. Então, um composto molecular com PF elevado é o diamante. Ele apresenta na forma de uma macromolécula e possui uma quantidade de número indeterminado de átomos de carbono. Menor dureza. Os compostos moleculares eles costumam ser mais macios, mais maleáveis. Porém, eles têm uma exceção, que é o caso do diamante. Representa a maior dureza de todos os materiais conhecidos nesse caso. Então, isso deve ao tipo de organização dos átomos de carbono nessa substância e a menor capacidade de conduzir corrente elétrica e calor. Isso acontece por quê? Para que haja condução, é necessário ter mobilidade dos elétrons, sendo que na ligação covalente, como os elétrons são compartilhados, eles não ficam livres para a condução. Então, cabe ressaltar também que há uma exceção, que é a grafita. Embora seja um composto molecular, conduz bem a eletricidade. Isso ocorre em função da presença de ligações conjugadas e também da hibridização do átomo de carbono, que permite o movimento dos elétrons. Em relação à condução de calor, por apresentarem baixa condutividade térmica, muitos compostos moleculares são utilizados como isolantes. Então, a gente tem vários exemplos de compostos moleculares que estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida, tanto no meio industrial, e vamos abordar alguns exemplos. H2O, que é a água, C12H22O11, que é a sacarose, é o açúcar que a gente utiliza em casa. C2H6O, que é o etanol, está presente em produtos de limpeza, higiene pessoal, bebidas e combustíveis. H4C2O2 é o ácido acético presente no vinagre. H2SO4, que é utilizado nas baterias dos carros e na produção de fertilizantes e refino do petróleo, entre algumas outras coisas. O dióxido de silício é o principal constituinte da areia, então ele é utilizado como base para a produção de vidro e cimentos. E o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, é conhecido como água oxigenada, todo mundo conhece, e é utilizado de uma forma diluída em soluções farmacêuticas para tratar feridas. E na parte cosmética também, como descolorante, quando você vai na praia e tal, ou também nas indústrias, como alvejantes. Então, essa videoaula se encerra por aqui. Muito obrigada pela atenção e por você ter continuado assistindo.